Acredita-se que existam 18 subdivisões ou esferas espirituais, e cada uma tem um grau de materialidade que lhe é próprio e corresponde a um certo estado de agregação de matéria, sendo que 9 esferas compartimentalizadas acima da crosta terrestre física e 9 esferas abaixo da crosta terrestre. Embora, por causa da pobreza da nossa linguagem, sejamos forçados a chamar a esses subplanos de planos inferiores e planos superiores. A matéria de cada um deles interpenetra a matéria do imediatamente superior ou inferior, existindo todos no mesmo espaço, embora as variedades superiores de matéria se estendam para mais além da terra física do que as inferiores. Quando viajamos no plano material, havemos de atravessar um espaço, metros, quilômetros, léguas, anos-luz. Mas no plano astral, quando nós nos deslocamos no espaço, podemos atravessar distâncias, mas também podemos atravessar graus de vibração ou frequência material. Isto é, passa-se de um grau de vibração frequencial a um mais baixo ou vice-versa. E estes vários planos, ou subplanos de energia vibratória, constituem as condições geográficas do mundo astral. Há vários planos e subplanos ou regiões no mundo astral, onde podemos nos locomover. Porém, toda viagem astral se opera simplesmente pela transição de um grau de vibração a outro. Muda-se o foco da consciência de um nível para outro. Quando desenhamos mapas da nossa geografia do mundo físico através da cartografia, nos utilizamos de uma geometria cartesiana, onde variáveis como latitude, a longitude, são levadas em consideração. Porém, quando viajamos de um ponto para outro em aeronaves, ainda consideramos as 3 vetoriais para nos localizarmos, como os planos x, y e z, ou ainda largura, altura e comprimento, para determinar a posição da aeronave. No mundo espiritual, quando nos locomovemos na mesma esfera vibratorial espiritual, o princípio é o mesmo, ou seja, se estamos sobrevoando em um veículo de um ponto para outro, na mesma esfera espiritual, então nós utilizamos das 3 coordenadas vetoriais para nos localizar. Agora, se estivermos cruzando realidades frequenciais de uma esfera para outra, então, além de nos orientarmos através das 3 coordenadas vetoriais x, y e z para nos localizarmos, levamos em consideração a frequência material em que o lugar de destino se encontra. Então, literalmente damos um salto de um ponto para outro e de uma realidade para outra. Às vezes o lugar de destino se encontra no mesmo local que ocupamos, mas em uma outra frequência material vibratória. Então, a viagem não se dá de um ponto A para um ponto B, mas de um ponto A para um mesmo ponto A, mas em uma outra frequência. Podemos, dessa forma, até ter 2 cidades ocupando o mesmo espaço, mas em realidades diferentes ou dimensões diferentes, como muitos preferem denominar. O plano astral é muito maior do que o plano físico e se estende alguns milhares de quilômetros acima da superfície.
terrestre e algumas centenas de quilômetros abaixo da crosta terrestre. As divisões inferiores, acima da superfície terrestre, em torno de 3, são semelhantes à da Terra, principalmente a sexta, com suas construções e sociedade, mas na medida que vai aumentando as vibrações e ascendem à quinta e quarta divisão, a vida se torna menos material e menos dependente do mundo inferior e seus interesses. Pela transcomunicação ou comunicação com esses mundos espirituais, pela utilização de aparelhos e dispositivos eletrônicos calibrados por técnicos e laboratórios provenientes desses mesmos mundos ou esferas espirituais, sabemos que nessas realidades encontramos todo tipo de geografia e vegetação, como os mesmos que encontramos no nosso mundo físico, inclusive florestas, montanhas e mares. Quando há sol no nosso mundo físico, em uma determinada região da Terra, o mesmo corresponde às esferas espirituais. Se, por exemplo, for noite no Brasil, com luar, será noite também com luar na terceira esfera espiritual, na região do Brasil acima da crosta terrestre. Cada objeto material, cada partícula, tem seu duplicado no mundo astral ou nessas outras realidades. Quando nos desanexamos do nosso corpo físico, penetramos nesse mundo duplicado e interagimos com o mesmo, com o nosso corpo espiritual. De acordo com a vibração, podemos ficar mais próximo do mundo físico e andarmos na crosta terrestre espiritual, ou ainda adentrar nesses outros mundos ou esferas espirituais que circulam a Terra ou ainda interpenetram o planeta abaixo da crosta terrestre. Através de obras mediúnicas, como livros, escritos pelo médium Chico Xavier, como o livro Nosso Lar, ou ainda livros mediúnicos advindos de outros médiuns ao redor do mundo, como Joseph Roelof, da Holanda, com seus 3 volumes examinando o após-vida, verificamos a existência de construções e toda uma sociedade nesses mundos paralelos. Esses trabalhos de comunicação mediúnica são encontrados ainda em outras épocas, em nossa história, como livros O Céu e o Inferno, escritos pelo médium pesquisador Emanuel Swedenborg, em 1758, na Suécia. Ainda dá-se a comprovação e existência dessas sociedades e construções através de imagens recebidas do além e através da utilização da transcomunicação instrumental ou comunicação instrumental com os mortos. Existem cidades no plano astral
localidades, vida social, construções fantásticas, igrejas, hospitais, convenções, palestras, escolas, trabalho, moedas, alimentação nessas esferas espirituais, acima e abaixo da crosta terrestre. Tais cidades se formam tais como no nosso mundo físico, ou seja, pelo aglomerado de espíritos afim com um objetivo parecido, provenientes de mesmas ou diferentes culturas.